Concurso do PROCON do Distrito Federal, edital publicado e prova dia 30 de abril, 3 meses e meio aí mais ou menos até o dia da prova, desde a publicação do edital. Essa é uma excelente oportunidade para quem está entrando no mundo dos concursos, um cargo com salário relativamente baixo para o mundo dos concursos, mas uma ótima porta de entrada. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E essa é uma boa oportunidade de sair da vida bandida. Vamos começar com algumas informações básicas sobre o concurso, depois eu vou analisar o que está no edital e vamos falar um pouquinho também sobre técnicas de estudo, como que você deve estudar nessa reta final para esse concurso, ok? Primeiramente, a banca é Quadrix, a data, como eu falei, vai ser dia 30 de abril e a quantidade de vagas. Para o cargo de técnico, que é o que eu vou abordar aqui nesse vídeo, nós temos 24 vagas imediatas e 27 vagas de cadastro de reserva. Isso significa que o órgão vai ser obrigado a chamar 24 aprovados. A partir daí é pela conveniência e oportunidade, tá? Mas 24 primeiros serão convocados com certeza, direito adquirido. O salário, como eu falei, inicialmente o salário que está no edital, né, sem benefícios nem nada, R$ 4.898, praticamente R$ 5.000, e precisa apenas de ensino médio, não precisa de nível superior, tá? Vamos falar da prova agora. Você que é daqui do Distrito Federal está acostumado a fazer provas do CESP, SEBRASP. Lembra? Certo e errado, quando acerta ganha um ponto, quando erra perde um ponto. Pois é, apesar de ser banca Quadrix, vai ser nesse mesmo sistema. Então, para cada ponto que você, cada questão que você acertar, você ganha um ponto. Cada questão que você errar, você perde um ponto. Então, é um jogo interessante e muda um pouquinho a estratégia que você tem que ter na hora de estudar e se preparar para essa prova. Vamos ter também uma dissertação valendo 30 pontos. Então, vamos ver aqui, a parte objetiva vale 120 pontos e a dissertação vale 30. Então, assim, a dissertação é muito importante. Então, você tem que começar a treinar a redação desde agora. Se você não tem o hábito de escrever, nunca teve, comece a treinar. Pelo menos uma vez por semana, faça uma redação e mande para um professor de português corrigir. Só isso, tá? Você pode contratar professor de português online, consegue correções por preços bastante razoáveis. Falando assim de R$ 30 cada correção. Dentro da sua possibilidade, ver, mas é muito interessante, tá? 153 candidatos, os 153 primeiros da prova objetiva terão a dissertação corrigida e estarão aptos a serem aprovados, estarão considerados aprovados. Mas, como eu falei, são apenas 24 vagas imediatas e mais 27 de cadastro de reserva. Beleza? Então vamos lá, a prova foi dividida em dois grupos, tem conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Aqui em cima básicos, aqui em cima específicos. O que a gente sabe é somente a quantidade total de questões. A prova de conhecimentos básicos vai ter 50 questões, a prova de conhecimentos específicos vai ter 70 questões. Isso também é muito comum em prova CESP, acho que o Quadrix copiou e colou um edital do CESP aqui. Mas assim, eu peguei e distribuí igualmente a quantidade de pontos para cada matéria e, claro, não vai ser assim no dia da prova, mas a gente pode tentar chutar algumas matérias aqui que vão ser mais importantes do que outras. Nesse cenário, não dá para você abandonar nenhuma matéria. Forçando muito a barra, você deixa de estudar uma matéria porque você não aprende de jeito nenhum, mas saiba que ela pode ter uma quantidade razoável de pontos e você acabar ficando para trás, tá? Então vamos lá. Língua portuguesa deve ser uma das disciplinas com a maior quantidade de questões. Geralmente é. Tá? Então, se eu tivesse que chutar da prova de conhecimentos básicos qual que vai ter mais questões, eu chutaria língua portuguesa. É a principal. Como que você vai estudar língua portuguesa? Você vai fazer muitas questões da banca Quadrix. Dividida por assunto, sempre vendo o gabarito, vendo comentários da questão se possível, mas você vai estudar via questões. Vai fazer muitas questões da Quadrix. 3 meses e meio para a prova, não é hora mais de pegar toda a teoria do seu curso de língua portuguesa e ver como é que é. Não, esquece. Faz questões, vê o que você está errando. Faz questões, vê o que você está errando. Vai desse jeito, faz questões da banca Quadrix, tá? Atualidades, então assim, português eu acho que vai ser uma de grande pontuação. Atualidades eu acho que não. Eu acho que vai ter uma pontuação dessas aqui, da prova de conhecimentos básicos, eu chutaria que é a que vai ter menos questões. Não dá para saber, tá? Estou fazendo um chute
baseado na minha experiência, tem 6 anos que eu atuo como coach para concurso, mas é o meu chute, e é apenas um chute. Eu chutaria que essa informática vai ter muitas questões também, chegando perto das questões de português. Então, eu chutaria que português e informática são as duas principais matérias dessa prova de conhecimentos básicos aqui, dessas 50 questões. Tá? Legislação DF e servidores. Não é tão importante assim, é a lei orgânica do DF, a legislação que fala sobre os servidores do DF, etc. e tal. Nada muito ligado ao trabalho com relação a direito do consumidor e tal, são legislações de servidores e do Distrito Federal. Tá? Não são tantas assim, eu também acho que vai ter uma quantidade menor de questões. Não faz parte das principais. Agora, conhecimentos específicos. A principal, com certeza, será direito do consumidor. Então, eu diria que essa aqui vai ter disparado a maior quantidade de questões. Você pode contar aí que talvez metade das questões dessa prova. Eu chutaria umas 35 questões só para essa matéria. Por quê? Porque tem essas 6 aulinhas aqui, essas aulas aqui que estão escritas são de um cursinho online, tá? Não importa a quantidade de aulas, importa a relação entre elas. Então, se uma matéria tem mais aulas que a outra, essa matéria é maior do que a outra. Mas se o seu cursinho tem 14, 20 ou 100 aulas, não faz diferença, tá? Não é essa a questão. Tem uma parte de direito do consumidor no edital e essa parte tem 6 aulas nesse pacote aqui, nesse curso. É pequeno. A teoria do direito do consumidor é razoavelmente pequena e você consegue matar em 6 aulas. Mas, dentro de direito do consumidor, lá no edital, você tem uma penca de leis. Decretos distritais, leis federais, coisa pra caramba. Então você vai separar essas matérias. Essa matéria aqui você vai separar em várias. Provavelmente você vai separá-la aqui em direito do consumidor. Você vai separar ainda provavelmente mais umas 4 matérias diferentes. Pega as leis e agrupa e fala, esse grupinho aqui é legislação 1. Esse outro grupinho aqui, legislação 2. Esse outro grupinho aqui, legislação 3. Ou você pode fazer um grupinho de decretos distritais, um grupinho de decretos federais, outro grupinho, decretos federais não tem, leis federais, leis distritais, enfim, separa como você quiser, mas provavelmente vai ser interessante você fazer aqui, separar em grupos aquelas leis, aquelas normas. Porque se você for pegar da primeira até a última norma para ler todas na sequência e só ao final disso você revisar, não vai ficar legal. Não vai ficar legal, você vai começar a esquecer, porque você vai ficar muito tempo sem revisar as primeiras leis lidas. Tá? Se você fizer a matéria pequenininha, olha aqui, você vai ler a primeira, a segunda, tal, chegou na última, volta para a primeira e revisa todas elas, e volta para a primeira, revisa todas elas, volta para a primeira, e você vai ficar nisso aqui até o dia da prova. Então, quanto mais rápido você chegar no final da matéria, mais interessante. Beleza? Então, quando você for fazer um ciclo de estudos, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ciclo, você já prepara aqui para direito do consumidor umas 4 ou 5 matérias, como se fosse 4 ou 5 matérias. Direito administrativo é uma outra que eu acho que vai ser mais importante, vai ser a segunda colocada aqui em termos de quantidade de questões, chute meu, ok? E das outras 3, eu já não tenho tanta convicção assim. Administração pública, talvez, mas, enfim, direito constitucional, raciocínio lógico, não ficaria surpreso com qualquer uma das 3 aqui tendo mais questões que as outras, ou as 3 tendo a mesma quantidade de questões, mais ou menos. Então, eu diria que essas 4 matérias que eu circulei aqui devem ser as mais importantes. Você não pode estar mais ou menos nessas matérias. Você tem que sabê-las muito bem. O que acontece nesse tipo de prova? Não tem problema se você zerar uma matéria completamente. Raciocínio lógico. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, não vou nem estudar, vou chutar todas ou vou deixar tudo em branco. Não tem problema. Claro, se vierem 10 questões, você deixar todas em branco, você vai estar brigando ali por 110 questões em vez de 120. Mas, por exemplo, se você chutar e errar, você perde ponto. Então, às vezes, é melhor deixar em branco, ok? É mais ou menos assim, a nota é dolorida, tá? Porque você,
Ah, Diogo, das 120 questões eu fui benzão, eu acertei 90, só que eu errei 30. A sua nota final é 60. Você acertou 90 de 120, mas errou as outras 30, não deixou nenhuma em branco. A sua nota foi 60. Ou seja, a sua nota é 50% da nota total. É desse jeito, é dolorido, tá? Então, em provas desse estilo, nem sempre é bom chutar. Tem gente que chuta, tem gente que não chuta, mas se você conseguir mapear bem e cuidar daquilo que você sabe, você vai cometer poucos erros, teoricamente, e assim vai perder menos pontos. Ok? Como que eu estudo para concurso? Tem duas coisas que são a base do que você vai estudar, de como você vai estudar. Uma delas é ciclo de estudo. Talvez você já tenha ouvido esse nome. Ciclo de estudo significa que você vai ciclar essas matérias. Você vai formar um ciclo estudando uma matéria depois da outra, uma matéria depois da outra e vai repetindo, repetindo, repetindo. Você estuda a matéria A, vai para a matéria B, depois a matéria C, depois a matéria D, depois a matéria E, depois a matéria F. Terminou a F, você volta para A, para B, C, D, E, F, A, B, C e por aí vai. Você vê, vamos supor, 60 minutos cada matéria, algumas matérias um pouco mais, outras um pouco menos, e você vai girando por todas as matérias desse jeito, tá? Uma matéria que é maior, mais demorada, você coloca uma carga horária maior, 90 minutos, 75 minutos. Uma matéria pequenininha, você bota 45 minutos ou 60. Distribui a carga horária de acordo com o tamanho da matéria e o grau de dificuldade. Quanto maior a matéria, mais tempo você precisa dedicar a ela para conseguir ler tudo. Beleza? É basicamente isso que você vai fazer. E claro, num pós-edital, a gente está falando aqui de 9 disciplinas, né, 9 matérias, mais algumas divisões aqui de direito do consumidor. A gente está falando então de umas 12, 13 matérias no seu ciclo. Pegar tudo isso do zero é muito difícil, talvez você tenha que deixar uma ou duas delas para depois. Então você deixaria atualidades para depois, você deixaria a legislação do DF para depois, alguma coisa assim, para tentar andar mais rápido nas outras matérias. E se for o caso de você abandonar raciocínio lógico, é uma matéria que há menos para tomar tempo no seu ciclo também. Eu não recomendo, claro, o ideal é que você aprenda tudo de todas as matérias, tá? Mas a gente tem que ser prático. Muitas pessoas têm dificuldade em exatas e vão acabar fazendo isso. Então o ciclo de estudos é basicamente isso. Divide a carga horária para cada matéria pelo tamanho de cada uma. Direito do consumidor, que você está dividindo em 4 matérias, você pode colocar 45 minutos para cada uma. Até porque você vai ter que ficar lendo lei, o que é chato. Então você não vai aguentar ficar mais do que 30, 45 minutos lendo lei sem parar. Ok? Então bota esses grupinhos aí com a carga horária menor e eles vão girando ali, cada um o seu próprio ritmo. E as revisões, Diogo? Bom, o ideal é que você faça revisões via questões. Então vai por mim, presta atenção. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal, eu sou coach para concurso há 6 anos, eu já tive dezenas, quiçá centenas de alunos aprovados e eu te digo, revisa via questões. Leu a aula, faz algumas das questões daquela aula, vai para a aula seguinte. Lê, faz algumas das questões dela, vai para a aula seguinte. Você não vai ter tempo de resumir matéria para revisar depois. Você não vai chegar no final da matéria, vai ter andado muito devagar porque ficou fazendo resumo e não vai reler o resumo porque você nem chegou no final da matéria, quanto mais revisar. Então nem perca seu tempo fazendo resumo. Lê, faz questões. Lê, faz questões. É a melhor forma de memorização de longo prazo, é teste, é resolução de questões. Ok? Essa é a minha metodologia oficial. Eu ensino as pessoas a passar para auditor de Secretaria de Fazenda, da Receita Federal, que seja, fazendo isso, revisando via questões. Para algumas matérias, você não vai encontrar questões. Se você quiser, tem um site de questões muito bom chamado TEC. TEC Concursos é um site muito bom. Lá você encontra questões de todas essas matérias aqui. Beleza? Se você estiver procurando um cursinho, aí tem vários cursinhos online, mas o TEC é um site de questões e você vai se dar bem lá.
Se você não tiver questões, por exemplo, direito do consumidor tem essas diversas leis aqui, não estão encontrando questões. Então, à medida que você lê as leis, grifa os detalhes, as decorebas. De tempos em tempos você vai reler pelo menos esses grifos aí. O ideal mesmo é que, em vez de ficar só relendo o grifo, você depois faça flashcards para memorizar essas decorebas. Mas aí já é uma outra história, já é um estágio mais avançado de estudo. Tá? Por enquanto, lê, revisa via questões sempre que você puder. Se estiver lendo uma lei, alguma coisa que não tem questões, grifa as decorebas. E aí, quando você tiver lido todas essas leis, você vai ficar simplesmente relendo as decorebas. Ok? É isso. Bons estudos. Muitas matérias aqui servem para diversas outras provas, são bem interessantes. Então, bons estudos, porque você vai carregar, mesmo que você não passe nessa prova, você vai carregar muito conhecimento para outras provas aqui. E concurseiro faz concurso. Depois que você começa, você não para mais e certamente depois vai chegar a sua hora se você estudar com uma técnica adequada e fazendo a coisa certa. Se você não tiver inscrito nesse canal, se inscreve e dá uma maratonada nos meus vídeos. Eu explico toda a minha metodologia de estudo aqui em diversos vídeos. Você vai ver por que eu mando não fazer resumo, por que eu mando revisar via questões, o que é um ciclo de estudo. Tudo isso você encontra aqui no canal, então dá uma passeada, tem muito conteúdo grátis e bem legal para você. Se você quiser o acompanhamento de um coach para concursos, eu estou com matrículas abertas, o link está na descrição. Beleza? A gente se vê. Um grande abraço. Tchau, tchau.